Olá, amigos e amigas que acompanham o programa Evangelho Online. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa, para estudarmos, num tom familiar, num tom de mais intimidade, essa obra de Allan Kardec, que vai interpretar os ensinos do Cristo à luz do Espiritismo. Hoje estão aqui comigo nosso companheiro Tiago e a nossa amiga Mônica, que vão participar das reflexões, e nós iremos ver, para quem quiser acompanhar no livro, em casa, o capítulo 28, item 2 e item 3, que tratam da oração dominical. Nós estamos no capítulo sobre a coletânea de preces espíritas, onde Allan Kardec vai trazer vários modelos de preces, que muitas vezes a gente fala, eu não sei fazer prece, eu não sei orar. Kardec pensou até nisso, de forma didática, como um professor, e nos deixou alguns modelos de como a gente poderia fazer orações. E ele começa com o Pai Nosso, como ele vai explicar, que é a oração que Jesus nos deixou no seu Evangelho e que é um modelo, é sintética, é simples, é objetiva e nos traz como devemos orar a Deus sem muitas palavras e sim com o nosso coração, com o nosso sentimento. E para começar com a oração inicial, a gente vai pedir ao nosso companheiro Tiago que faça então a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar um pouco os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, Criador de tudo e de todos, ao Mestre Jesus, irmão amigo. Rogamos, Mestre Jesus, tuas bênçãos de paz, de proteção, de luz para esse estudo, para os irmãos que nos acompanham no Evangelho Online, que possamos absorver esses ensinamentos aqui trazidos e assim possamos pôr em prática nas oportunidades que nos surgem no dia a dia. Rogamos também, Mestre Jesus, teu consolo para os irmãos, para as dificuldades que passamos, que muitas vezes não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Te rogamos essa luz necessária, que o amor nos toque, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então nós vamos fazer a leitura do item 2, que é o prefácio, onde Kardec vai dar algumas orientações, e depois nós vamos tecer considerações sobre as passagens minuciosas do Pai Nosso, né? Desde quando Jesus fala Pai Nosso que estás nos céus, até a sua frase final, dependendo do nosso tempo, né? São temas muito instigantes e a gente vai aqui de uma forma muito tranquila, muito familiar, como é o objetivo do Evangelho no lar, e o Evangelho online reproduz esse clima de intimidade de família, e a gente vai então tecer as considerações. Então vamos lá à leitura do item 2, que é o prefácio da oração dominical. Diz Allan Kardec: os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, como está em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados na antiga crença supersticiosa, na virtude dos números e do uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente,
A cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos Espíritos e com assistência deles, um comentário, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Então, nesse prefácio, Kardec mostra para a gente, né, como a oração dominical que Jesus nos legou em Mateus, e em Lucas também tem um trechinho menor, quando ele fala nesse finalzinho aqui, forma simples ou desenvolvida, né, talvez seja nesse sentido, que é registrado tanto por Lucas como por Mateus, mas Mateus traz ela de forma mais completa. Ela encerra, me chama mais a atenção, os nossos deveres em 3 aspectos da vida. Jesus começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Então, nosso dever para com Deus, primeiro. Então, antes de qualquer relação humana que nós tenhamos, antes da nossa relação interna mesmo, conosco mesmo, a primeira relação, a relação mais fundamental do ser humano é com o seu Criador. Né? Por mais que eu ame a minha mãe, por mais que eu ame o meu pai ou os meus irmãos, o ser a quem eu devo amar sobre todas as coisas, pelo sentido único e simples de ter sido meu Criador, essencial do Espírito, né? É Deus. Então, Jesus começa do começo, começa do fundamental, é a relação primeira com Deus. Depois, ele vai tratar de situações de que a gente tem que ter um dever conosco mesmo, para a gente poder alinhar a nossa vontade, a vontade de Deus, para a gente conseguir viver com o simples, com o pão de cada dia. Então, nós temos os deveres internos nossos com a lei. E, por fim, e não menos importante, os deveres para com o próximo, que é o perdão das ofensas, já no final da oração, né? E a gente conseguir realmente viver a lei de amor. Então, é uma oração muito concisa, né? São 7 pedidos que Jesus coloca, e como Kardec diz aqui, a gente, na tradição da igreja, séculos e séculos reencarnando sob a orientação religiosa mais, assim, do ponto de vista ritualístico, do ponto de vista místico, a gente só repetia, né? Só repetia. Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira comunhão, ajudava numa escola católica, no sertão aqui da Paraíba, e aí a gente vai fazer a confissão, quando criança, né? Para poder fazer a comunhão. Aí o padre me perguntou algumas coisas, você faz isso, você briga com seu irmão, você chama nome, você... Não, nada. Então vá ali, reza 3 Ave Marias, 4 Pai Nosso, está resolvido. Então, assim, é muito comum ainda hoje a gente ter nessas orações e em outras como fórmulas. Né? A gente faz como fórmulas. E a proposta do Espiritismo é justamente ir além da forma, compreender o que se está pensando e dizendo e, sobretudo, sentir. Não adianta nada a gente estar só repetindo o Pai Nosso, né? Exatamente. Achando que falando 10 vezes vai ter o poder de fazer uma desobsessão, por exemplo. E não é assim, é o sentimento e não a quantidade de palavras. O que mais a gente poderia trazer, Tiago, Mônica, sobre esse prefácio, né? O Kardec fala aqui sobre, no geral, sobre o Pai Nosso, que vocês destacariam. Eu acho interessante a colocação de Kardec, apontando, né, a oração dominical, o Pai Nosso, como um paradigma em relação às orações, né? Seria o exemplo de como se orar. Foi a oração que Jesus nos ensinou, né? Que nos deixou. E esse é o paradigma, né? Louvando, pedindo, mas pedindo coisas dentro de uma razoabilidade, né? Dentro dos preceitos do Evangelho e não pedindo nada de inútil, nada material. Embora fale no pão, mas a gente sabe que o pão, existe um símbolo mais profundo, né? Em relação ao pão. E isso vê como nós espíritas e como Kardec está atrelado ao cristianismo, como nós somos realmente o cristianismo redivivo, né? Isso fica bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo e quando ele coloca a oração do Pai Nosso como nosso exemplo de como orar. Exato, muito bom. E ele vai trazer, como a gente vai ver em cada proposição, né, dessa oração, ele expande a nossa visão pautada nas regras, nas leis que a doutrina espírita traz. Né? A lei de trabalho, a lei de amor, a lei de caridade. É uma verdadeira, como ele menciona aqui, vai trazer, né, a profissão de fé, ou a adoração que tem na prece, também a submissão, o pedido das coisas necessárias, porque muitas vezes a gente, por não conhecer
as leis divinas, a gente pede coisas que muitas vezes infringem essas leis. Como muitas vezes a gente pede algo que a gente gostaria que fosse nos tirado certas turbulências das nossas vidas. A gente não enxerga que essas turbulências são para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, que nada na natureza dá saltos. Isso. Ela precisa ser gradativa, né? Como tudo, né? Exato. E eu acho que uma coisa fantástica em relação a esse capítulo especificamente é quando Kardec nos mostra que a mera repetição de palavras, elas não têm sentido, né? Não tem valor. Isso. Que tudo está atrelado ao nosso pensamento, à nossa vontade, ao nosso sentimento. Porque, como o André Luiz diz, né? A oração não pode ser mero balbuciar de palavras, né? Disco repetitivo, né? Uma coisa repetitiva. Nós precisamos, quando orarmos, entrar em comunhão com o Pai, né? Entrar no nosso quarto íntimo, né? Não precisa ser num local específico, mas na nossa intimidade. É esse elo que nós vamos travar com o Pai. Então, essa questão do pensamento eu acho fantástico. Então, e como o próprio Pai Nosso diz, né? O Espiritismo nos diz, Pai Nosso que estás nos céus. Quer dizer, Pai Nosso que está em toda parte. Não é? Isso a gente sabe que Deus está em toda parte. E esses céus que o Espiritismo também nos apresenta, ele é muito mais amplo daquilo que a gente possa imaginar, né? Que o Livro dos Espíritos traz, né? A questão 55, que o universo é tudo que nós vemos e não vemos, os fluidos que preenchem, quer dizer, todos os seres vivos. Então, é fantástico. Né? A gente vai, hoje quando a gente lê o Pai Nosso, quando a gente vai fazer o Pai Nosso, nós o fazemos com um sentido muito mais profundo, muito maior, que esse capítulo nos ensina. Né? Compreendendo cada uma, né, das expressões de Jesus, e só fazendo um acréscimo ao que Mônica acabou de dizer, lembremos o contexto que Jesus vivia, e que era muito comum naquela época, como ainda hoje, infelizmente, mas naquela época também existia isso, sobretudo entre os fariseus, que Jesus tanto criticou e chamou a atenção, porque eles se apegavam muito às fórmulas exteriores e descuidavam do interior. Então eles ficavam nas esquinas das ruas, gritando, orando para mostrarem que eram piedosos, e Jesus vai dizer o quê? Quando quiseres orar, volta para o teu íntimo, no teu íntimo fala com Deus, que em segredo te conhece. E a oração dele é muito breve, né? Muito breve. Então a gente sabe de exemplos de casos, até mostrados em alguns filmes, né? De pessoas que estavam com obsessões, né? Nos filmes mostram possessões, e o padre ia fazer exorcismos, e o espírito ria, porque as fórmulas não têm validade nenhuma para poder afastar um espírito inferior que quer fazer mal. A gente vê casos de pessoas que eram ditas não religiosas, mas tinham uma moral tão elevada que bastava chegar junto, que o espírito já se acalmava, porque é a moral da pessoa, sem fazer prece nenhuma. Né? Então, o nosso sentido no Espiritismo é resgatar, como a Mônica muito bem colocou, os ensinos primitivos do Cristo, reviver o cristianismo na sua essencialidade, sem fórmulas, né? Para que a gente possa praticar, vivenciar e, de fato, sermos verdadeiros cristãos. Tiago? Exato. Em Paulo, em 1 Coríntios, ele coloca uma condição para a prece, uma condição essencial, é que ela seja inteligível. Ela não pode ser aquelas frases demoradas, etc., e somente palavras. Ela tem que realmente tocar o coração e fazer com que o outro reflita sobre essas palavras. Né? Inclusive um ponto que ele menciona aqui sobre essa brevidade da oração dominical, que essa brevidade muitas vezes a gente não consegue captar o verdadeiro sentido dessas palavras. Né? E aí Kardec vai, através dos comentários trazidos para cada uma das proposições, ele vai expandir essa visão e trazer tanto o sentido como as aplicações de cada uma dessas proposições. Né? O que eu acho bonito, né, nesses comentários é que ele não faz um comentário assim, como se fosse um tratado. Ele não está dizendo assim, o céu significa o universo. Sim. Ele começa fazendo uma própria oração. Cada comentário de Kardec, ele faz um tom, ele começa dizendo aqui, né, queremos em ti, Senhor. Aí depois ele vai explicar. Aí na próxima parte vem o teu reino. Senhor, deste aos homens. Ele está sempre se dirigindo a Deus. Então é como se ele estivesse
trazendo, como a gente fala, em miúdos, né? Destrinchando o pensamento de Jesus, mas ele faz na forma de oração também. Exato. É isso que é bonito, né? Ele não só comenta como um homem de ciência, um homem de saber, ele ora ao mesmo tempo que comenta, né? E isso é muito bonito, como a Mônica estava dizendo. Então esse céu aqui, né, no contexto judaico também significava o universo inteiro. Não é o céu azul que a gente está vendo, não são as nuvens, né? É o sentido maior do universo, como Kardec vai dizer aqui, né? Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Grande e sábio. Então, santificado seja o teu nome, né? Ou é o teu nome, como alguns traduzem. Porque em tudo que é criado, digamos, tem a assinatura de Deus. Tudo tem a marca da centelha divina, desde o ser mais insignificante aos nossos olhos, e a gente aprende isso no Espiritismo, né? Que na verdade nós somos todos irmãos desde o mineral, então não tem ninguém insignificante, a gente já passou por esses estágios inferiores da criação, então há um elo que nos conecta na obra universal, desde o átomo minúsculo até o maior astro aí do universo. Né? Isso é muito bonito, muito bonito. Uma questão que você falou, a questão da conexão, é que quando ele diz que entra no teu quarto e fecha a porta, cerra a porta, ou seja, essa comunhão plena, né? Você fecha as portas da sua casa mental, né? Para os problemas do mundo, para as preocupações que nos arrasta no dia a dia e faz realmente essa comunhão com Deus, né? Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, André Luiz nos fala em alguns personagens, em alguns livros dele, a vida de oração. Não é você parar e ficar orando, mas você fazer sua vida uma oração de trabalho e de busca de conexão com o alto. Através das a gente pode dizer, as obras, né? Nossos fazeres, nosso pensar, nosso agir. Dê uma vida de oração e não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa impossível que nós possamos fazer, mas é uma busca que nós estamos travando pela evolução, né? Isso tem naquela mensagem sobre o homem no mundo, né? Que eles dizem que aqui no Evangelho, que já foi vista em outra oportunidade, quem quiser ver pode pesquisar na playlist aí da Federação no YouTube, que os Espíritos vão dizer que para a gente ter uma vida, digamos, santa, no sentido de saudável, conectada com Deus, não é preciso a gente se isolar em montanhas, em mosteiros, em florestas, né? O objetivo é a gente estar no mundo, cumprindo os nossos deveres enquanto cidadãos, vivendo o nosso século, nas nossas profissões, os deveres em casa como pai, mãe, filho, mas com a sintonia na lei maior de Deus. Né? Então, o Espiritismo traz esse aspecto prático da doutrina do Cristo e mostra que não é preciso nenhum tipo de isolamento no sentido material, e sim da sua casa mental. O seu pensamento está sintonizado, né, está separado das vibrações mais, digamos, inferiores, que são inferiores e, como a gente chama, primitivas, né? Os apegos à matéria, os interesses passageiros, e ela está ali resguardada, né, no sentido de santo no hebraico. O kadosh é aquele que está separado, no sentido de conectado, ele se aparta daquilo que é transitório para viver a lei de Deus. É difícil fazer isso, porque a gente tem muitas contrariedades ao longo do dia, mas é o desafio, né? É o desafio. Isso que Mônica nos disse não exclui você tirar, sim, uns 30 minutos, 20 minutos, colocar uma música e você ficar no seu quarto, literalmente, não exclui. São exercícios de meditação, de visualização, que o Dival também fala, a Joana Diante dos seus livros falam. Nos tratamentos aqui na casa a gente tem esses minutos de visualização, que é importante também. A gente pode fazer as duas coisas. Ter esses momentos de fechar a porta do quarto literal, porque a gente, para disciplinar o pensamento é difícil, então precisa exercitar um pouquinho, e ao mesmo tempo, quando a gente está no mundo, fazer essa conexão dentro, né? Sem se fechar num quarto literal. E junto, pegando essa observância das leis, que a gente precisa respeitar as leis divinas, entra esse segundo item, essa segunda proposição da oração dominical, que é venha a nós o teu reino. Que se os homens observassem as leis divinas, eles iriam viver entre si de forma pacífica e justa, uns ajudando os outros, e não uns esmagando o mais forte, magoando o mais fraco, etc. A própria observância das leis de Deus vai nos colocar na condição de felizes no planeta Terra, né? E aí essas leis
Não é fácil, né? É difícil, mas também não é impossível e é necessário, né? A lei de progresso também vai nos colocar em condições de aprender, de evoluir, de apogia, né? De pouquinho, nas pequenas coisas, a gente vai aprendendo e ter condições de, em outros momentos, ter umas responsabilidades maiores e assim por diante, né? Muito bom. Interessante que a lei de Deus, né, não está escrita fora de nós, né? A lei de Deus está na nossa consciência. É a questão 621, né, do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. Então, nossa consciência. Então, a partir do momento que nós vamos ampliando essa consciência, através do trabalho dos séculos na evolução, essa consciência ela vai se dilatando e mais próxima à lei nós ficamos e mais necessidade nós sentimos de estarmos em ajuste com ela, né? Porque a evolução é justamente esse ajustamento do espírito à lei de Deus. Dia chegará em que, como já existe nos planetas evoluídos, adiantados, em que todos vivem o bem e o mal não habita nesses mundos. Também haverá de passar por esse momento a Terra, né? Quando todos nós estivermos obedecendo às leis divinas. É exatamente esse trecho que eu ia citar, que o Tiago já citou, captando o pensamento talvez, mas é bonito o finalzinho desse trecho, com Kardec diz assim: digna-te, Senhor, aí ele mostra a humildade, que é um dos aspectos de toda a oração dominical de Jesus, é a postura humilde do filho em relação ao Pai. Primeiro ele chama de Pai, Pai Nosso, né? Não é só meu Pai, é o Pai de todo mundo. Então ele já quebra com preconceito de seita, de caixa, de sexo, de religião. Então assim, o Pai Nosso é o Pai de todo mundo. Não é só o Pai do povo judeu, não é só o Pai dos budistas, não é só o Pai dos espíritas, não, é o Pai Nosso universal, né? Então já começa com a ideia de humildade e de todo mundo como irmão. E Kardec diz, digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento. Chegar esse dia, quando todo mundo vai ser consciente da lei e viver a lei, né? Outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. A gente sabe que o processo da evolução é lento e gradual, a natureza não dá saltos, mas a gente pede, né? Que chegue logo, que não demore tanto assim, porque isso vai ser um bem para todo mundo. Exato. Quem não quer ser feliz? Quem não quer viver em harmonia, em alegria? A gente quer. Então é uma ansiedade boa, é uma boa ansiedade. A gente querer logo que esse dia chegue, mas claro, depende de cada um de nós fazer essa vivência. O tempo já anda, a gente está já caminhando para o final. Então assim, pelo nosso tempo, pelo que a gente está vendo, a gente pode ver o item 3, que ainda assim fala da questão de Deus, e os próximos itens aí vai falar da questão material do pão, né, da gente ter como sustento que a gente precisa, e o pão, como a Mônica falou, um símbolo das necessidades materiais e não do supérfluo, é o pão de cada dia. Jesus não pede, me dá um pão para o ano inteiro hoje, né? É o pão de hoje. Então assim, é aquilo que é necessário e ele não pede supérfluo. Depois ele fala do perdão, que é a nossa relação com os outros, e por fim tem a questão da gente se proteger das tentações, né, das quedas que a gente está suscetível no nosso mundo. Mas para a gente encerrar, vamos só ver o item 3, que ainda fala daquele bloco dos 3, né, o dever para com Deus, o dever para consigo, o dever para com o próximo. É o último bloco do dever para com Deus, que é a gente submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A gente tem muitos desejos, cada um de nós. Né? Eu desejo comprar tal bem material, eu desejo fazer tal curso, eu desejo fazer tal viagem, e muitos dos nossos desejos são supérfluos. Se a gente fosse analisar friamente, a gente investe muita energia, investe muitos recursos para questões de interesse pessoal que poderiam ser destinados, e mesmo deveriam ser destinados, a algo mais amplo, a um bem coletivo. Né? Então a gente não está fazendo a vontade de Deus. Quando a gente estudou essa oração do NEP, né, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, coordena esse trabalho do Evangelho lá, quase todo mundo diz, o mais difícil é esse. É a gente renunciar aos nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Veja que aqui não tem, faça-se o teu desejo. Deus não tem desejos. Né? Deus tem uma lei que rege o universo, e isso, dentro da limitação das nossas palavras, seria algo de vontade, não de desejo. O desejo é passageiro, tem hoje, amanhã não tem. A lei de Deus não muda. Então, a vontade de Deus, o querer de Deus é sempre o mesmo. A lei dele não muda. Assim na terra como no céu. Então, céu aqui tem a ver com, a gente pensando no plano espiritual, nos mundos superiores, essa vontade já é feita. Exatamente. Agora, aqui na Terra não é ainda.
Agora, a gente tem que se ater a uma questão que é muito importante, a questão que vocês colocaram, a evolução, que não dá saltos, né? Nada, a natureza não dá saltos, que existe um momento evolutivo que nós estamos agora. Então, nós precisamos nos reconhecer nesse momento, sim, não é? Sim, porque não podemos exigir de nós mesmos e do mundo, ainda que das pessoas e da humanidade, o que ainda é muito imaturo se exigir. Nós somos imaturos espiritualmente, porque a gente sabe que o espírito ele evolui pelo tempo e pela vontade. Por isso que uns, né, progridem mais rápido, porque a vontade, eles impulsionam a força da vontade e eles caminham mais rápido. Mas nosso tempo é dessa realidade, porque vivemos ainda no mundo de expiação e provas. A nossa problemática interna e a externa, que é uma consequência da interna, ela é fruto das nossas limitações como espírito ainda verdes, ainda imaturos, né? Mas que nós temos aí a eternidade para as conquistas. Que bom, né? Então o Espírito nos dá essa luz. Somos espíritos imortais e que Deus nos dá tantas oportunidades quantas precisemos para que nós conquistemos essa luz, né? Esse reino dos céus, que vier primeiro interiormente para depois se fazer externo. E é isso, nesse momento de transição que nós vivemos, para que o reino dos céus se instaure na terra. Como Jesus disse, haverá o tempo que todo o evangelho será pregado em todos os cantos. E vivido, né? Não é só a questão objetiva também, subjetiva também, vivido e pregado em todos os cantos. Então, é nesse momento que vai se instaurar o reino dos céus, mas ele primeiro tem que começar em nós. Esse terceiro item também traz um ato de submissão, né? A gente aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes a gente precisa passar por uma determinada provação, por uma determinada dificuldade, mesmo que utilizemos nossa inteligência da melhor forma possível, nossos esforços para chegar a um determinado objetivo, e esse objetivo não nos chega, mas aí tem alguns pontos em que possa ser que Deus esteja nos provando nesse quesito. Então é necessário a submissão, aceitar a vontade de Deus, né? Que é tão importante, não a gente se revoltar contra Ele por não atingir determinada meta, determinado objetivo. E às vezes até nessa revolta, né, a gente chega em situações de depressão, situações de suicídio, porque a vida não está sendo como você queria que fosse. Exato. Aí que está o desejo. Mas eu queria que aquela pessoa continuasse se relacionando comigo, não tivesse separado de mim. Eu queria que meu filho não tivesse morrido. Eu queria que minha mãe não tivesse sido acometida de um AVC. É o nosso querer, mas e Deus? E o planejamento espiritual? Né? Por isso que é um dos mais difíceis, porque o nosso desejo é muito forte. A gente tem os nossos interesses, né? A gente tem as nossas afeições, os nossos quereres. E aí, para renunciar, realmente é preciso muita força de vontade, né? Como o tempo já não nos permite mais avançar em comentários, a gente vai ficando por aqui, né, nesse aspecto inicial da oração dominical, que é a relação primordial com Deus, e fica o convite para a gente dar sequência à leitura em casa, para aprender mais com Kardec e saber realmente o significado e sentir cada uma dessas expressões de Jesus na sua oração sublime, que é um modelo para cada um de nós. Por fim, eu pediria que os nossos companheiros dessem as considerações finais, né, sobre a oração, sobre a importância da prece, e depois a Mônica fizesse a nossa prece de agradecimento. Pode começar por Tiago, depois a Mônica faz as considerações e já faz a prece. Então, essa oração dominical, né, que Jesus nos trouxe, ela é maravilhosa. Os comentários acrescidos de Kardec em auxílio da equipe espiritual nos traz uma visão de como aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muitas dessas situações, aqui ela é um pouco genérica, não é a situação A ou B, mas ela nos traz um leque que facilita a compreensão, né? Facilita a nossa reflexão. E, sobretudo, o mais importante é a gente orar com a reflexão. Ter a ciência, o respeito às leis de Deus, que a doutrina espírita nos traz, para pedir, por exemplo, o necessário, né? E fazer a prece de forma refletida e com o coração. Esse seria o ponto chave. Muito bom, muito bom.
Lembrando que Jesus nos falou, né? Conheces a verdade e a verdade vos libertará. Então, essas verdades, então, cada palavra tem um sentido, cada frase tem um sentido muito profundo, que nós precisamos buscar essa verdade, porque essa conexão do pai, com o Pai também se faz através dessa busca da verdade. Né? E o Espiritismo nos traz muita luz em relação a isso, nessa busca da espiritualidade. E em relação à eficácia da prece, a gente vê nas obras espíritas o quanto o mundo espiritual se movimenta, né? Os recursos que o mundo espiritual nos oferece, às vezes com um simples pedido feito de coração, feito com um pensamento realmente voltado a Deus e dentro de uma razoabilidade daquilo que se pede, né? Porque nós devemos pedir paz, tranquilidade, força para enfrentar as diversidades da vida. Quer dizer, tudo isso são recursos que a espiritualidade está sempre pronta, não é? O Pai está sempre pronto, através de seus prepostos, a nos auxiliar. Então é só a gente entrar em conexão e pedir, esse bater e abrir e usar, né? Tem esse sentido, então, para que a espiritualidade nos auxilie, está sempre auxiliando. Muito bom. Então vamos fazer a prece agradecendo, né? Kardec, Mônica citou isso, mas é bom sempre lembrar, Kardec coloca, quando ele fala da prece, que tem 3 tipos de prece. Quando a gente pede, quando a gente agradece, quando a gente louva. O que a gente mais faz muitas vezes é pedir. A gente esquece muito de agradecer e menos ainda de louvar, né? Kardec, na minha opinião, faz um verdadeiro louvor quando ele comenta aqui de uma forma poética. Ele está louvando a grandeza do Criador. E a gente faz pouco isso, quando você vê a natureza tão bela, os astros, e você louvar a criação, ter esse momento de emoção, de arte, né, de poesia. Então ali o espírito transborda e vai além da inteligência. Então vamos agradecer por esse momento especial. Né? Vamos começar louvando, tentando louvar, né? Também agradecer a quem nos acompanha, né, nas gravações e que possamos manter essa sintonia pelo Evangelho Online. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Ser, inteligência suprema, causa primária, de infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia. Auxilia-nos na senda do nosso progresso, para que nós alcancemos a compreensão dos Teus ensinamentos, trazidos a nós através de Jesus, do Evangelho, e também dos ensinamentos dos Espíritos, que lançaram luz a essas normas universais que Jesus nos trouxe. Agradecemos, Senhor, por todas as benesses que recebemos e que nos auxilie a termos força, resignação, coragem para travar esse desafio que é a evolução da melhor forma possível e que nós possamos nos adequar às Tuas leis divinas. Obrigada, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a todos mais uma vez e até uma próxima oportunidade.